Se liga nessa questão que eu trago para vocês, pessoal. Qual é o valor da expressão? Temos aqui uma expressão numérica muito interessante, com alguns valores e principalmente com algumas operações envolvidas aqui. E temos também que resolver na ordem correta, porque senão a gente acaba se equivocando e encontrando a resposta errada. Eu te pergunto, será que você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é o seu palpite para esse valor que a gente vai encontrar aqui. E claro, venha comigo para você acompanhar a resolução e verificar se a sua resposta está correta ou não. Depois de resolver, vamos marcar uma das alternativas, 5 fatorial, 6 termial, raiz quadrada de 256 ou raiz quadrada de 1024. Uma delas é a resposta correta, beleza? Vamos então resolver essa expressão numérica. Lembrando a você que se você for novo, se inscreva no canal e deixa aquele like para me ajudar aqui nos trabalhos do YouTube, beleza? Antes de mais nada, a gente deve decidir, como eu disse para vocês, qual é a ordem correta das operações. E para fazer isso, a gente precisa lembrar dessa ordem. Então, a gente já vou falar direto para vocês, né? Começando de dentro dos parênteses, a gente já tem aqui a primeira coisa a se fazer. Tudo que está dentro do parênteses deve ser resolvido primeiro. Então, a gente vai resolver essas operações aqui, ó. Divisão, multiplicação e divisão. Mas, entre essas, qual que eu faço primeiro? Novamente, eu já falo para vocês. Temos que essas operações aqui, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Então, se elas têm a mesma prioridade e aparecem juntas, a gente vai resolver da esquerda para a direita, fazendo primeiramente essa divisão, depois essa multiplicação e só depois essa divisão, para depois no final a gente elevar a quinta potência. Então vamos começar resolvendo 14 dividido por 7. O 14 está na tabuada do 7, certo? Que é 7 vezes 2. Se 7 vezes 2 é 14, quer dizer que 14 dividido por 7 é igual a 2, né? Obviamente. Então a gente coloca aqui 2 vezes 2 dividido por 2. Muito bem. Tudo isso elevado à quinta. Resolvemos a primeira. Agora vamos resolver a segunda. Essa multiplicação, 2 vezes 2. Não é muito difícil, você já deve lembrar aí da tabuada, do 2, que é uma das primeiras tabuadas que a gente aprende na vida, né? Na matemática. 2 vezes 2 é 4. 4, eu vou manter essa divisão por 2 e vou manter também os parênteses além da quinta potência que está aqui fora. Finalmente, se 2 vezes 2 é 4, então quer dizer que 4 dividido por 2 só pode ser igual a 2. Resolvidos todas as operações que estão dentro dos parênteses, o que eu vou fazer agora, gente? Vamos olhar agora, primeiramente, para... Atenção aqui, eu posso tirar os parênteses, tá? Depois que eu resolvo todas as operações, eu não preciso mais dos parênteses. Então, eu vou agora manter apenas a potenciação aqui fora. E é essa a operação que eu devo resolver nesse momento. Quanto que é 2 elevado à quinta potência? Para resolver essa operação, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Olha lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quinta potência. Perceba que eu tenho 5 fatores aqui, tá bom? Então, 2 elevado à quinta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, 16, 32, gente. 32 é o valor da nossa expressão. E olha que interessante, você imaginava que ia dar um número tão grande assim, né? Comparado com os valores que a gente tem aqui na expressão. Esse número ficou grande, obviamente, por causa da potência, né, de expoente 5 que está ali fora. Imagine se a nossa base desse um outro valor, né? Desse um valor maior do que 2. Isso aqui já seria um número bem maior do que deu nesse momento aqui, tá? Mas que bom que deu esse número pequeno, deu para fazer tranquilamente. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar uma das opções que vai ser o resultado dessa nossa questão, certo? Então não fique com medo, né? Não se apavore, a gente vai fazer cada uma delas. Eu só peço para você que se chegou até aqui, já deixa aquele like, se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, te ensinando alguma coisa, e manda aquela inscrição também, tá? É só você se inscrever no canal, tem vídeo todos os dias aqui para vocês, beleza? Vamos começar pelo 5 fatorial.
O fatorial de um número, gente, é muito simples, tá? É só a gente multiplicar o valor que está sendo aplicado ali pelos seus antecessores até chegar no 1. Em outras palavras, vamos fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição, pessoal, do fatorial, certo? Para a gente, então, encontrar valores fatoriais, é só a gente multiplicar todos os números antecessores a ele até chegar no 1. Se eu fizer essa conta, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 já dá 60. E 60 vezes 2 vai dar 120, gente. 120. Que é o valor do 5 fatorial. E fugiu um pouquinho da nossa resposta, né? Passou bastante o valor que a gente gostaria de encontrar. Mas sempre trago essas opções para poder enriquecer o nosso vídeo e deixar um pouquinho mais dinâmico, trazendo mais operações para a gente aprender, tá bom? A próxima é o termial. O termial é esse símbolo de interrogação e ele é muito parecido com o símbolo de exclamação, que é o fatorial. E eu vou mostrar para vocês qual que é a pequena diferença que existe entre eles. A única diferença, pessoal, é a operação que eu vou utilizar na definição. No fatorial, eu utilizo a multiplicação, como a gente acabou de ver. No termial, eu vou utilizar a adição. 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha lá, é bem parecido, não é? A única diferença é que agora eu estou adicionando ao invés de multiplicar. E aí, você já conhecia o termial de um número, esse símbolo de interrogação? Deixe para mim nos comentários. Vamos agora resolver. 6 mais 5 dá 11. 11 mais 4 dá 15. 15 mais 3, 18. 19, 20, 21. Já chegamos um pouco mais próximo do nosso valor. Perceba que já estamos aqui, né, quase na mesma dezena já, para poder encontrar o resultado. Mas não é a nossa resposta. Vamos para a próxima, então. Raiz quadrada de 256. Para resolver essa raiz quadrada, pessoal, eu vou fatorar o 256. Assim como depois eu vou fatorar o 1024 também, para poder encontrar o valor da raiz. Então, vamos fatorar aqui, ó, 256. O que é fatorar? É dividir, né? Quebrar em partes menores. E a gente vai escolher como os divisores aqui, né, os números primos, que são números interessantes, que não conseguem ser partidos em partes menores do que a unidade, beleza? Então, a gente vai conseguir fazer o seguinte, dividir por 2 aqui, porque o número é par, né? Então, vai ficar 256 dividido por 2, 128. Divide por 2, 64. Divide por 2, 32. Aqui vai ficar 16. Aqui vai ficar também 8, 4, 2, 1. E finalizou, né? Sempre que chega no 1, a gente para a fatoração. Vamos agrupar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que 2 elevado a 8 é igual a 256. Eu posso substituir aqui dentro, então. Raiz quadrada de 2 elevado a 8 vai ser o mesmo que 2 elevado a 8 sobre 2, porque existe uma propriedade da radiciação que nos permite transformar uma radiciação em uma potência de expoente fracionário. 8 por 2 é 4, e 2 elevado à quarta será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Chegamos perto, se desse aqui, né, mais uma multiplicação por 2, a gente chegaria no 32, mas infelizmente não foi o caso dessa alternativa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos para a próxima, né? A única que nos sobrou aqui como verdadeira. Será que ela é a verdadeira? Vamos descobrir, né? Fazendo as contas, que é a melhor forma de se resolver uma operação matemática. Vou fatorar novamente, como eu disse para vocês, né? O 1024 dessa vez. Vou até fazer com régua para ficar bonitinha a reta aqui, ó, porque vai ficar bem grande, né? E agora a gente vai começar dividindo. Se o número é par, vai por 2, 512. Divide por 2, 256. Por 2, 128. E a divisão por 2, a gente vai se acostumando com os seus valores. E aí vai ficando cada vez mais fácil para a gente fazer as fatorações, tá? Você vai ganhando experiência. E aí fica legal para poder trabalhar, porque vai ficando mais fácil, né? Obviamente, com o tempo. Olha lá como que ficou.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 2 elevado à décima, que é igual a 1024. Então, eu vou substituir aqui, né? Raiz quadrada de 2 elevado à décima potência. Pelo mesmo motivo da de cima, eu posso aplicar a propriedade 10 dividido por 2. Aqui vai ficar 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta, ó, a gente acabou de ver que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é exatamente 32, que é o valor que a gente queria encontrar. Olha que legal, gente. Chegamos, portanto, na resposta do nosso problema. Bateu com o resultado, é só marcar a alternativa correta, letra D. Lembra que, se você marcou essa opção, parabéns, você acertou essa questão. Se 6 doces custam R$12, quanto custa, então, 10 desses mesmos doces? Você sabe resolver esse tipo de questão? É uma questão problema que pode ser resolvida por meio da regra de 3. Eu vou mostrar para vocês por que isso vale, tá? E aí eu pergunto para você, 10 doces custam R$12, R$16, R$19 ou R$20? Se você consegue fazer de cabeça, deixa para mim nos comentários se você fez de cabeça e o valor que você encontrou. E claro, vamos acompanhar a resolução para ver se bate, né? O mais legal na matemática, gente, é isso. A gente consegue fazer de várias formas e a gente chega no mesmo resultado. Aqui o intuito não é ver quem é mais rápido ou mais eficiente. O meu intuito é ensinar a regra de 3, utilizando esse tipo de raciocínio, esse tipo de questão. Vamos ver se você vai conseguir entender. Para ver se eu posso usar a regra de 3, primeiramente eu tenho que descobrir se as minhas grandezas são proporcionais. Será que a ligação que eu tenho entre o número de doces e o valor de cada uma delas é proporcional? Eu acho que é, né? Por exemplo, se eu tiver um doce de R$10, 2 doces é R$20, 3 doces é R$30, elas se relacionam de forma proporcional. Então, quer dizer que as grandezas doce e dinheiro são diretamente proporcionais. Inclusive, eu vou fazer 2 colunas aqui para nos ajudar na regra de 3. Doces e o dinheiro, tá? São 2 grandezas que a gente acabou de verificar que são proporcionais. Depois eu vou ter que avaliar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas isso vai depois que a gente colocar os valores aqui. Vamos preencher uma tabela. 6 doces, vou colocar na coluna dos doces, está associado aos R$12. R$12, certo? 10 doces, eu vou colocar também na coluna dos doces e vou encontrar um valor desconhecido, porque isso aqui que é o problema. E lembra que para resolver um problema em matemática, geralmente a gente usa a letra X, porque o X ele esconde o valor desconhecido, que é o que a gente quer descobrir. Então ele é chamado nesse caso de incógnita, porque ele vai montar aqui para a gente uma equação para descobrir o valor de x, beleza? Como que eu faço a avaliação aqui se ela é diretamente ou inversamente? Eu vou fazer uma pequena variação. Pergunta para si mesmo, se eu aumentar o número de doces, imagina que eu comprei mais doces, o valor ele vai aumentar ou vai diminuir? Se eu comprar mais doces, obviamente vai custar mais caro, então quer dizer que o valor em dinheiro vai ser maior também. Então eu aumento uma das grandezas, a outra grandeza também aumenta. Isso é característico das grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, como que eu resolvo a regra de 3? Você lembra a forma prática? Eu vou multiplicar cruzado. Olha que interessante. 6 eu vou encontrar uma multiplicação com x e 10 vezes 12. Ah, mas por que multiplica? Porque lembra que eu falei que tem que ser proporcional? Quer dizer que 6 sobre 10 é equivalente a 12 sobre x. E é por isso que a gente vai multiplicar cruzado. Porque aqui temos uma igualdade com frações. Multiplica vai ficar 6x, como eu falei para vocês, né? 6x igual a 10 vezes 12, que é igual a 120. É só colocar um zero no 12, né? 120. Para resolver essa equação é muito simples, né? O 6 está multiplicando, eu vou dividir ambos os lados por 6. Ou, se você quiser pensar, né, eu vou passar o 6 dividindo, funciona também, tá?
Aqui o 6 dividido por 6 dá 1, então fica 1x, ou só x, igual a 120 dividido por 6. 120 dividido por 6, pessoal, é igual a 20. X é igual a 20. Olha que interessante. Descobrimos, portanto, o valor da nossa incógnita, que é x igual a 20. Aí eu pergunto, o x, ele é o quê? O x, ele está na coluna do dinheiro. Então, quer dizer que o valor, né, é igual a 20 reais. Que, no caso, é o valor dos 10 doces. Portanto, resposta correta do nosso desafio, a alternativa letra D. Me diga nos comentários se você conseguiu entender essa questão. É uma questão que exige muito raciocínio, mas eu usei de uma forma muito simples, né, com operações fáceis, para explicar para vocês a famosa regra de 3. Geralmente ela é utilizada para encontrar valores mais difíceis, mais elaborados, né? Essa daqui dava para resolver de cabeça, de fato. Então me diga nos comentários se você fez de cabeça, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa questão. Se Joey é meu tio, Bia é minha tia, então meu primo é quem? É o Joey Bia? É o Fagner? É o Stefferson? Ou é o Celso? Gente, essa é uma questão de raciocínio lógico. Eu sei que o seu pai pode não chamar Joey, seu tio, né, pode não chamar Joey, sua tia pode não chamar Bia, seu primo, eu nem sei se você tem primos, mas aqui, gente, existe uma relação lógica entre as palavras que estão sendo expostas pra gente aqui. O Joey, que é essa palavra aqui, está sendo relacionada com a palavra tio, né? De alguma forma, que a gente não descobriu ainda. A palavra Bia, ela está relacionada, segundo a mesma lógica, com a palavra tia. E se eu descobrir essa lógica que liga essa nessa, essa e nessa, eu vou aplicar a mesma lógica com a palavra primo. E aí você pode se colocar para pensar um pouquinho, né, nesse raciocínio lógico. E se você pensa assim, ó, se meu tio é Joe, minha tia é Bia, juntando os dois eu tenho meu primo, né? Se eu juntar as duas palavras vai dar Joe e Bia? Não faz muito sentido, né? Porque não teria um padrão lógico aqui que iria ligar independentemente, né, essa palavra nessa e essa palavra nessa usando essa lógica. Então essa primeira lógica a gente pode descartar. Uma outra maneira que a gente pode pensar nessa lógica seria a letra inicial. Eu tenho aqui J da palavra Joey e T da palavra tio. Mas aí, se eu for olhar na segunda palavra, eu tenho a letra B relacionada com a mesma letra T. Então eu teria duas letras diferentes sendo ligada, né, sendo relacionada com uma mesma letra T. Isso também não faz sentido, não é uma lógica padrão que a gente encontra nessas duas palavras. Então a gente tem que pensar no seguinte, algo matemático, né, raciocínio aqui, que consiga relacionar essas duas palavras da mesma maneira que essas duas palavras e a gente aplica na terceira palavra. Uma das maneiras que eu pensei e eu encontrei para poder fazer isso seria o número de letras dessa palavra. Olha que interessante. A palavra Joey, ela tem 1, 2, 3 letras, certo? A palavra tio, ela tem 3 letras. Então, vou relacionar aqui, ó, 3 letras. Foi ligada numa palavra que também tem 3 letras, certo? Beleza. O primeiro padrão foi esse. A segunda palavra tem 1, 2, 3 letras também, que foi relacionada com uma outra palavra que tem também 3 letras. Então, quer dizer que alguma coisa aconteceu. Olha que legal. Esse 3, que é o número de letras, bateu com esse 3, que é o número de letras. Esse 3, que é o número de letras, bateu com 3, que é o número de letras. Então, eu tenho no fundo isso aqui, ó. 3 está sendo ligado com 3. 3 está sendo ligado com 3. Então, basta que a gente encontre uma palavra que tenha o mesmo número de letras da palavra primo, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho que primo tem 5 letras, ela vai ser ligada por uma palavra, por um nome que tem 5 letras também. Se eu contar a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é a primeira. Riscou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não é a segunda. Riscou.
Stepherson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa Senhora, foi o dobro, né? Então sobrou Celso, que é 1, 2, 3, 4, 5. Bateu com a nossa lógica. Então eu vou marcar corretamente a alternativa letra D. Me diga nos comentários se você conseguiu entender essa lógica, se você utilizou essa mesma lógica, porque pode ser que você tenha feito de outro jeito, e se você fez de outra maneira, encontrou alguma outra relação entre essas palavras que faça sentido com a palavra primo, para encontrar o nome, deixe nos comentários o seu pensamento. Vai ser bem legal a gente compartilhar essas ideias, porque é uma questão muito interessante, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa. Vamos para a próxima. Hoje é sexta. Daqui 863 dias. Que dia será? É um dia da semana e eu quero descobrir qual dia da semana que é. Sábado, domingo, segunda ou terça. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Se você sabe resolver essa questão, manda para mim nos comentários aí o seu palpite. É uma questão de raciocínio lógico e eu vou ensinar vocês alguns métodos, né, que vai nos direcionar para a resolução correta dessa questão, tentando otimizar o nosso tempo, porque muitas vezes esse tipo de questão de raciocínio lógico acaba caindo em uma prova de concurso, por exemplo, e o tempo ele é fundamental. Então aqui no vídeo eu vou gastar um tempinho a mais explicando para vocês todo o passo a passo. Mas caso você for fazer em uma prova, tente otimizar o mais rápido possível, fazer da forma mais correta para logo chegar na resposta, beleza? Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixa aquele like para fortalecer o professor aqui no YouTube, beleza? Agora vamos resolver, gente, essa questãozinha. Uma das coisas mais importantes que a gente pode pensar, seria o mais óbvio aqui, né? Seria ir de um em um dia até chegar no dia que vai ser depois de 863. Mas imagina quanto tempo isso iria levar, né? Muito, muito tempo, porque são muitos números. São 863. Mas a gente pode usar o princípio dessa lógica para deduzir alguma coisa interessante sobre essa forma correta de se resolver mais rápido. Vamos colocar aqui, ó, o dia da semana. Temos aqui a sexta-feira. Depois temos o sábado, domingo. Vou colocar os dias da semana aqui, tá? Segunda, terça, quarta e quinta, que é o último dia, certo? Último dia antes de sexta, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Imagina, ó, se passar um dia... Então, esse aqui é o hoje, tá? Hoje. Se passar um dia depois de hoje, vai ser sábado, né? Então, um dia. Vou até colocar um acento aqui. 2 dias é domingo, 3 dias segunda, 4, 5, 6, e depois de 7 dias eu volto para o mesmo dia. Olha que interessante, já aconteceu aqui um padrão para a gente. Vamos continuar para ver se isso se repete? 8, 9, 10, 11, 12, 13 e olha lá, gente, 14. Percebam que sempre que passa 7 dias, ele volta para o mesmo dia, que no caso aqui é a sexta-feira, ele volta para o dia de hoje, certo? Se a gente continuasse aqui, né, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aqui, 21, 22, tararam, tararam, 28. Então, o que que acontece? Esses números que estão aqui, eles são números famosos, ó. É a famosa tabuada do 7, você lembra? 7, 14, 21, 28... Então, quer dizer o seguinte, o que a gente percebeu com esse padrão, analisando as primeiras repetições aqui? Todas as vezes que passa um número múltiplo de 7 de dias, né, eu vou voltar para sexta-feira. 28 aqui voltaria 35, né, 42 e assim por diante. Independente da quantidade que for, se for um múltiplo de 7, eu vou voltar para sexta-feira, porque essa é a lógica da semana, né? São sempre 7 dias e ela é cíclica, ela volta sempre para o mesmo dia depois de 7 dias. Sabendo dessa informação valiosa, a gente vai utilizar agora uma operação matemática para nos guiar para o resultado correto. Lembrando que isso aqui é o raciocínio, você não precisa fazer isso na prova. Na prova você faria o quê? Você vai pegar esse valor e vai agrupar de 7 em 7 para
descobrir quantas semanas exatas, né, se passou. E esse número, se não for exato, ele vai sobrar um resto. E esse resto a gente vai acrescentar os dias e descobrir o dia que é a resposta correta. Então vamos fazer a divisão. 863 dividido por 7, porque lembrando que a semana, ó, 7 dias, beleza? Seleciona o 8, dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Subtrai, resto 1. Abaixo 6, aí aqui fica 2. 2 vezes 7, 14. Resto 2. Abaixo 3, 23. Aí aqui, a tabuada do 3, do 7, ó. Ó o 21 aqui, ó. Ajuda a gente, né? 3 vezes 7, 21. E sobrou, gente, exatamente 2. Não tem mais ninguém para descer. Então, a nossa divisão exata já está pronta. Na verdade, ela não é exata, né? Porque ela sobrou esse resto aqui. Esse resto, gente, ele é muito importante. Por quê? Depois de 123 semanas, a gente vai chegar no valor de 861, que é um múltiplo de 7. Então, esse número, se ele é múltiplo de 7, ele cai exatamente na sexta. Lembra do nosso padrão lá do começo? Beleza, o dia 861 depois de sexta-feira, que é hoje, vai cair na sexta-feira de novo. Só que eu tenho 2 dias a mais, então vai cair sábado, 862, domingo, 800, não vai caber aqui, né? 863. Então, vou até circular junto aqui, ó. Portanto, a gente descobriu a nossa resposta. Hoje é sexta, então daqui 863 dias será um domingo. Alternativa letra B. Deu para entender a lógica desse problema? Sempre agrupando de 7 em 7 por causa das semanas, independente do mês, independente do ano, se for bissexto ou não, sempre funciona dessa maneira. Inclusive aqui passou mais de 2 anos, né? Porque 2 anos seria 300, um ano é 365, 2 anos é mais de 700, beleza? Espero que você tenha gostado dessa primeira questão. Vamos para a próxima.